Stories, tá? É linda essa música, né? Mas o tema de hoje é o que as suas ações falam sobre você. E aí eu vou explicar um pouquinho do porquê que eu escolhi, tá, esse tema. Lembrando, né, gente, que todos esses temas eu escolho a partir do que eu acho que vai gerar uma reflexão saudável, construtiva para cada um de vocês, né? A gente tá vivendo por um momento difícil, onde todos nós vivemos frustrações, né? Temos contato com medo, com tristezas, com raiva, e a gente precisa trabalhar, né? Assim, sentir essas emoções não tem a ver com a gente viver depressão, viver doença. Na verdade, boa parte da nossa saúde emocional é a gente saber se expressar e se comportar diante das emoções, diante das dificuldades, das crises e na nossa vida de uma forma geral. Né? Então, assim, fazer um olhar e refletir um pouquinho sobre as nossas atitudes na vida ajuda muito a gente a se conectar, né? Porque essa é uma questão na nossa vida. A gente é muito instigado, né? A olhar para fora, a olhar para o mundo, a olhar para as outras pessoas e pouco instigado a olhar para a gente, né? Então, essa é o convite da reflexão de hoje, para que a gente possa, com amorosidade, com acolhimento, fazer uma autorreflexão sobre como estamos se comportando na vida e o que isso significa, quais são os desafios, né, da gente conseguir melhores atitudes na vida, tá bom? Então, por que eu decidi esse tema também? Na semana passada, na quinta-feira, eu falei um pouquinho sobre o processo adaptativo da vítima, né? Que quer dizer o quê? Dentro do nosso processo na vida, a gente se adapta e aí muitas vezes a nossa adaptação é com uma autoimagem de vítima, ou seja, a gente se sente desempoderado das nossas capacidades, né? A gente sempre sente que o mundo tá contra a gente tem dificuldade de ver, né, a nossa responsabilidade nas coisas, porque a gente se vê sem poder pessoal. Enfim, então eu falei bastante sobre esse tema. Muita gente veio falar comigo, muita gente pediu para eu falar mais sobre o tema, então futuramente eu vou falar um pouquinho mais sobre o tema. Ele tá lá, a live tá lá, tá? A gente salva no YouTube. E aí eu decidi falar um pouco sobre esse tema aqui, que é o que nossas ações falam sobre a gente. Por quê? Porque uma frase que é muito comum de ouvir é: eu não sei por que eu faço isso, ou eu não sei por que eu fiz determinada coisa. Isso é uma coisa muito comum das pessoas falarem. Eu não sei por que eu fiz isso. Então, muitas vezes, por a gente ter todo um processo inconsciente, ou seja, muitas vezes por falta de autoconhecimento, de entender, né, como que as coisas da vida te impactou, as circunstâncias, as relações te impactaram, por eu não ter autoconhecimento, as pessoas não conseguem compreender o motivo de algumas ações. E, gente, se a gente não tem essa compreensão, né, das nossas atitudes, a gente se torna vítima de nós mesmos, que é talvez a grande questão da vida. Né, assim, a busca pela saúde emocional está muito relacionada a gente estar conectado com a gente ter autoconhecimento. O autoconhecimento gera empatia e responsabilidade. E aí a gente consegue ir para a vida mais coerente, ou seja, o que eu quero e a forma que eu ajo estão mais coerentes. Então essa fala de eu não sei porquê, né, isso mostra uma desconexão, né, e é exatamente isso que gera o adoecimento. Tá, gente? Quando a gente tá nesse processo adaptativo, que quer dizer o quê? Não é autêntico, não é a partir de uma escolha essencial minha e autêntica minha, e sim a partir de um aprendizado, né? De uma poldação que eu vivo. O que acontece? A gente acaba abrindo mão muito da nossa conexão com a gente. Então eu tô tão conectada com o que os outros querem, com o que os outros dizem que eu devo ser, com a expectativa do mundo, com as regras sociais, com as regras familiares que eu vivo, que eu acabo ficando distanciado, né? Então o adoecimento emocional, ele acontece a partir desse distanciamento do eu, né? E aí a gente começa a ter atitudes alienadas, né? A gente fica alienado de nós mesmos. Muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de perceber o que sente. Então, às vezes é uma desconexão que pode ser tão forte que a pessoa tem dificuldade de sentir, às vezes, algumas emoções, né? Seja raiva, seja tristeza. Tem gente que fala: eu não consigo sentir isso. Então, essa desconexão da sua humanidade, do seu eu, né? Isso vai nos adoecendo e vai deixando a gente aleatório na vida, né? Vai deixando a gente desconectado, né? E sem capacidade de escolha, né? Escolha tem a ver com decisão. Então, muitas vezes as pessoas estão na vida simplesmente sobrevivendo, sabe? Fazendo o que dá, do jeito que dá, não refletem sobre o que eu quero, pra onde eu vou, aonde eu estou, quem sou eu, né? O que eu sinto, o que eu preciso. Isso é uma conexão. Então, as nossas atitudes ajudam muito a gente a conectar, porque as atitudes não mentem. Então,
Então a gente pode até racionalmente mentir e fantasiar algumas coisas, mas as nossas atitudes não mentem. Então esse é uma forma, a gente tratar as atitudes e olhar o movimento que a gente faz na vida, ajuda muito a gente nesse processo de conexão, de percepção, né, e de consciência de si. Uma coisa que é muito importante, né, gente, e também um outro motivo do porquê que eu escolhi esse tema. É muito natural, né, que a gente... Eu falei um pouquinho sobre a vitimização, mas veja, isso pode ser desde uma estrutura psicológica, ou seja, aquela pessoa se vê como vítima o tempo todo, mas a gente pode usar um pouco de um instrumento, né, vitimização, e aí não ser só a sua personalidade. Você pode ter outras formas de atuar na vida. Por exemplo, tem o Salvador, que eu já falei. Quinta-feira agora eu vou falar sobre a estrutura perseguidor, né? Então, existem algumas formas adaptativas da gente estar na vida. Mas a gente pode usar em alguns momentos da vitimização, mesmo tendo outras estruturas psicológicas, como um mecanismo de defesa. O que significa mecanismo de defesa? Mecanismo de defesa é um instrumento psicológico que eu uso para eu não ter que lidar, né, para eu não ter que me responsabilizar, para eu não ter que enxergar e tomar consciência de uma coisa que gera uma ameaça à minha pessoa, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem uma atitude ou uma máscara, né, muito da boazinha, eu tenho que ser boazinha para ser amada. A condição de amor é eu ser boazinha, agradável, etc. E aí eu tenho uma atitude, por exemplo, fofoco sobre alguém, que é uma atitude destrutiva. Que às vezes, que muitas vezes, né, é uma atitude maldosa, onde a gente quer falar mal de alguém, etc. E aí se alguém vai e denuncia isso pra mim, não, mas você fofocou isso, você falou isso. Naquele momento, por eu ter que manter a minha autoimagem, até comigo mesmo, de que eu sou boazinha, eu posso simplesmente não me responsabilizar por aquilo. E aí entrar numa atitude um pouco de vitimização, né? Falar, não, mas não foi essa a intenção, eu tava preocupado, eu tava... Então, assim, mesmo pessoas que têm outras estruturas, se vitimizar é uma coisa muito comum, né? É uma coisa muito comum enquanto mecanismo de defesa. Quando a gente não tá pronto pra verificar, e lembre-se, né? Essa é uma coisa que eu sempre falo nas lives, né, gente? A gente identificar os nossos erros, a gente conseguir verificar, não, isso daqui realmente é uma questão minha, eu falhei nisso, eu erro nisso, eu tenho dificuldade nisso. Isso é uma expressão de autoestima quando a gente faz isso de forma amorosa, né? Não se punindo e se perseguindo. Eu sou péssimo, eu sou horrível, que burro. Não. Mas quando a gente tem consciência de que aquilo é uma dificuldade, de que a gente errou naquilo ali e que a gente então quer então se desenvolver a partir desse reconhecimento, é nesse reconhecimento que a gente consegue fazer algo de diferente, construir algo de diferente, né? Então eu sempre falo isso e vou repetir. Isso é uma expressão de saúde. A gente ver a nossa humanidade, é muito fácil a gente se amar só quando a gente acerta. Então é muito fácil a gente só reconhecer os nossos acertos, né? Esse é um amor condicionado, eu te amo enquanto você é bom. Mas no momento que a gente é ruim, no momento que a gente tem dificuldade, no momento que a gente é falho, a gente também precisa se amar, se reconhecer na nossa humanidade para que a gente possa, então, com essa consciência, com essa responsabilidade, ter uma atitude nova. Então, a vitimização é uma coisa comum, né? E é como eu falei, a pessoa que mais perde com isso somos nós mesmos. Né? Toda vez que a gente se vitimiza numa situação e que a gente fica incoerente entre o que a gente percebe e o que a gente age, ou o que a gente quer e o que a gente age, as nossas ações ficam incoerentes e aleatórias, somos nós que estamos perdendo, afinal é a nossa vida. Né? As atitudes constroem a nossa vida. Então, um aspecto muito importante é entender que a nossa vida ou qualquer circunstância da nossa vida, as nossas relações, a nossa vida profissional, os nossos vínculos são construções. Eles se desenvolvem a partir de atitude. E isso é uma coisa que eu falei muito na última live. Então, assim, as pessoas às vezes chegam querendo ter uma resposta mágica. Dri, me fala aí, o que eu faço pra resolver isso? Ou, resolve isso daqui pra mim. O que você faria? Então, a gente tá o tempo todo tirando a nossa responsabilidade. E mal a gente sabe que toda vez que a gente tenta tirar a nossa responsabilidade, a gente tira o nosso poder pessoal. A gente tira com isso, né, o nosso próprio reconhecimento de que nós somos pessoas potentes e capazes na vida. Então, a gente tá tirando o nosso poder pessoal. E isso só aumenta a nossa baixa autoestima, né? Isso só aumenta o nosso sentimento, né, de ansiedade, de insegurança,
né, de baixa valia, isso não nos ajuda. Então, entender que as atitudes da vida, né, quando a gente age na vida, a gente tá ali lançando e expressando coisas, mesmo que a gente não tenha consciência, toda vez que a gente age, a gente tá expressando coisas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas entender que as coisas da nossa vida são coisas construídas, né, construídas no sentido de a gente ter a ver com aquilo. Agora, enquanto adultos, né? Que é claro que quando a gente é criança, a gente não escolhe, né? A gente simplesmente tem que lidar com as circunstâncias e com as situações. Infelizmente, algumas pessoas passam por situações difíceis, né? E vão tentar aí lidar da forma que dá, né? Mas hoje, enquanto humanos, para que a gente possa romper esses padrões destrutivos aprendidos, para que a gente possa estar presente na vida e escolher como viver e alcançar aquilo que a gente merece, a gente precisa se responsabilizar. Tá? E é nesse lugar que a gente vai chegar com a reflexão de hoje, né? De responsabilização sobre as nossas atitudes, para que a gente possa, então, se desenvolver melhor e não estar simplesmente na vida, aquela frase, né? Deixa a vida me levar. Gente, isso é a pior coisa que pode existir, porque quando a gente simplesmente deixa a vida nos levar, ela vai realmente nos levar, mas ela vai levar, sabe-se lá pra onde, né? E quando a gente fala, não, eu sou o senhor da minha vida, do meu destino, né? Eu estou ativo na minha vida e no meu destino, você se empodera, né? Você pega ali o leme do seu barco e não vai simplesmente deixar a maré levar. Então, essa é a proposta da análise de hoje, tá bom? Que é muito do que adoece a gente, é a gente ficar simplesmente na vida sem consciência das nossas atitudes, né, sem responsabilidade sobre as nossas atitudes, sem escolha, tá? Então eu vou, inclusive, falar hoje um pouquinho sobre o fluxo do empoderamento, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria falar aqui. Então, tudo na nossa vida é construído, tá bem? Aí eu escolhi uma frase hoje que é de Skinner, tá? Skinner, ele é da linha, né, é o pai da análise comportamental, da linha comportamental, não é minha linha, né, mas eu gosto de trazer várias reflexões aqui pra você e hoje trouxe dele. Que ele fala assim: o autoconhecimento tem um valor especial para o próprio indivíduo que se conhece, né? Uma pessoa que se tornou consciente de si mesma está em melhor posição de prever e controlar, que a gente chama de escolher, né, seu próprio comportamento. Então, muitas vezes a gente tem comportamentos que a gente simplesmente não tem poder sobre eles, no sentido de que a gente não tá consciente. A gente tá vivendo aleatoriamente, distanciado da gente mesmo, simplesmente reagindo, né? Existe uma diferença entre escolha e reação, né? Escolha, gente, é uma coisa consciente, né? E reação é simplesmente eu deixar o outro definir a minha atitude. Isso eu falei muito na última live, né? O quanto que no final das contas a gente sempre tem escolha. Se alguém vem e me bate, se alguém vem e me agride, eu simplesmente agredir de volta e me justificar que eu fiz isso porque o outro fez primeiro, eu tô simplesmente colocando a decisão da minha vida e da minha atitude na mão do outro e não tomando uma decisão a partir de mim. Então eu preciso, isso é uma coisa muito comum nos relacionamentos, quer ver? Muitas vezes as pessoas chegam no consultório falando, Adri, eu quero muito me relacionar, eu quero muito encontrar um namorado ou uma namorada, eu quero ter uma relação legal e etc. Mas eu já tive outros relacionamentos e os homens não prestam, as mulheres não prestam, né? Enfim, então aí as pessoas começam a falar muito sobre coisas que já aconteceram, frustrações e relações ruins que já viveram, que é uma coisa que todo mundo vive. E aí elas começam a se justificar disso para agredir os outros, né, para se manter solitário ou para se manter distanciado. E aí a primeira reflexão é, veja, mais do que essa pessoa te sacanear, é o poder que ela tem sobre você. Porque ela definiu pra você o que é se relacionar. Não é você que tá definindo pra você o que é se relacionar. É o outro que tá definindo pra você o que é se relacionar. Então você precisa ter uma diferenciação e entender que aquilo ali é do outro. É um problema do outro, é uma dificuldade do outro. E que você pode escolher, né, na sua vida, a definição do que é se relacionar e buscar alguém que esteja coerente com isso. E não simplesmente ficar definindo coisas na sua vida, definindo suas atitudes a partir da atitude dos outros. Entende? Então veja, o nosso processo na vida, gente, é ativo. Mesmo quando a gente abre mão, né, que a gente só reage, a gente ainda assim tá agindo.
Mesmo quando a gente não consegue se responsabilizar, mesmo quando não é uma escolha autêntica e apenas uma reação ao outro, a gente ainda tá agindo. E o que que constrói a nossa vida? São ações. Concretamente são as ações. É isso que constrói a nossa vida. Não adianta falar, não, eu sou uma pessoa muito boa e sempre ter atitudes destrutivas. O que que tem mais peso? O que eu falo ou o que eu faço? Né? Que constrói a minha vida vai ser minhas ações. Então não adianta eu falar que sou muito boa, ter atitudes destrutivas com o outro, e aí eu vou acabar sempre sendo abandonada, rejeitada, agredida, enfim. E ficar vítima disso. Por quê? Porque no fim das contas, o poder na nossa vida é a nossa atitude. Então a gente precisa encontrar coerência a partir do autoconhecimento pra gente estar presente na nossa vida, né? A coisa que adoece, como eu falei, é exatamente esse distanciamento do eu. Esse distanciamento do eu me deixa aleatório na vida, me deixa vitimizado das situações, me deixa apenas reagindo às circunstâncias e nunca presente na vida, né? Decidindo, escolhendo, se responsabilizando e se posicionando na vida, né? Essa é a nossa única chance de alcançar aquilo que a gente quer, né? Em diversos âmbitos, né? Seja âmbitos emocionais, financeiros, profissionais, corporais, de saúde, o que for. É a gente estando presente com nós mesmos e a gente merece, né? A gente merece. Então a gente tem que entender que é muito mais dolorido viver distante de nós mesmos e aleatoriamente do que a gente se responsabilizar, né? Pelas coisas que a gente faz na vida. É muito mais dolorido a gente estar vítima das circunstâncias, tá? Então, veja, quando a gente, o que o Skinner fala aqui, quando a gente se conhece, a gente consegue, então, a partir da autoempatia, de entender de como os processos da nossa vida nos impactaram, a gente consegue, então, ter atitudes mais saudáveis, a gente consegue prever algumas coisas, ou seja, se proteger de algumas circunstâncias. Eu sei que esse tipo de coisa me tira do sério, então eu me protejo disso, eu já não entro em contato, né? Se eu fico simplesmente vitimizado com aquilo, eu não consigo me proteger, inclusive, né? E eu não consigo nunca chegar aonde de fato eu quero, tá bom? Então, é um pouquinho desse início que eu queria falar. Veja, todas as nossas atitudes, gente, lançam mensagens subliminares. O que eu quero dizer com isso? Eu falo assim, eu não tenho uma boa autoestima, né? Eu queria tanto construir uma boa autoestima. Aí eu pergunto, tá, como é que é seu dia? Como é que são seus hábitos? O que você faz no seu dia a dia? É óbvio que por eu ter uma autoimagem desqualificada, ou seja, o fato de eu me sentir menos, incapaz, não merecedor, né, insuficiente, eu vou acabar construindo o meu dia a dia e as minhas ações a partir disso. Então é a pessoa, eu fico na cama, eu como muito, eu não me cuido, não me exercito, não cuido de mim, eu sou agressivo, destruo as minhas relações, enfim. Então aí a gente vai percebendo os comportamentos dessa pessoa, né? E aí a gente vai entendendo que aqueles comportamentos é como se fosse, gente, um ciclo. Então, eu tenho uma autoimagem e eu, então, me comporto pra alimentar e reforçar a minha autoimagem. Ou seja, se eu me vejo uma pessoa ok, merecedora, se eu tenho uma boa autoestima, né? Eu vou querer ter atitudes construtivas, porque eu me sinto merecedora, porque é coerente com a minha autoimagem. Então, as nossas atitudes denunciam muito sobre como a gente se percebe. E aí a gente precisa olhar para isso amorosamente para a gente poder se responsabilizar. E a dica que eu quero dar hoje é: a gente pode usar dos nossos comportamentos também ao contrário. Que quer dizer o quê? Assim como a nossa autoimagem define os nossos comportamentos definem a nossa autoimagem. Então, que tal a gente desenvolver algumas atitudes construtivas na nossa vida, né? Ou seja, por que o processo terapêutico é tão desafiador e por que tantas vezes as pessoas fogem do processo terapêutico? Porque o processo terapêutico, gente, nada mais é do que o maior compromisso que a gente pode ter com nós mesmos, que é o quê? Nos olhar, não fugir, não tem fuga. Um processo terapêutico, ele não te dá saída a não ser eternamente responsável por você. Mesmo em circunstâncias que você não teve controle, a forma que você vai reagir àquelas circunstâncias que você não teve controle ainda vai ser uma responsabilidade sua, né? Você é o maior, vamos dizer assim, poderoso, você é a pessoa mais poderosa da sua vida. Então, por que as pessoas têm tanta dificuldade de ficar num processo terapêutico, de se conhecer, de investir nisso? Porque elas têm que lidar com elas mesmas.
né? Com elas mesmas. Então, às vezes as pessoas se perguntam, por que fulaninho alcançou aquilo? Como é que ele chegou naquilo? Né? Numa coisa tão boa, tão não sei o quê. Você pode ter certeza, isso eu falo em todos os meus vídeos de relacionamento, que, por exemplo, nossa, aquele casal é tão legal, eles têm uma relação tão legal. Pode ter certeza que eles construíram essa relação. Construíram, né? Se movimentando, agindo sobre ela e não simplesmente deixar ela acontecer de qualquer jeito, né? Então, tudo que a gente conquista na vida é uma construção, inclusive as coisas destrutivas. Então, veja, se eu passo o meu dia inteiro vendo coisas banais ou que não me acrescentam em nada, tendo atitudes destrutivas comigo, né? Me sentindo inseguro e não fazendo nada em relação a isso. Isso só alimenta a minha baixa autoestima. Então, desenvolver comportamentos saudáveis ajuda a gente, tá? Porque que a gente sempre, numa pessoa que tá depressiva, ansiosa, a gente, por exemplo, pede e indica da pessoa se exercitar. Claro, o exercício, né, ajuda a gente a entrar em contato, quimicamente, inclusive, né, com muitos hormônios e substâncias que geram felicidade, mas isso tem a ver com o fato de, ao eu ter uma atitude cuidadosa comigo, eu inerentemente estou lançando uma mensagem de eu sou importante. Ao eu pegar um livro e ler um livro que me faz me sentir mais seguro, eu tô falando pra mim, eu valho a pena. Eu devo investir em mim. Como é que a gente quer encontrar, gente, uma relação de uma pessoa que invista em você por uma coisa que você mesmo não faz? Né? Isso é uma coisa que é o que a gente chama da projeção. Eu fico lançando pro outro, né, uma responsabilidade que é minha. Então, muitas vezes a gente quer resolver nossas carências e nossa insegurança querendo, né, ou tendo a expectativa de que o outro faça aquilo que nem a gente faz pela gente. Né? E aí a gente fica à dependência do outro. Então, nunca, por mais que o outro faça, né, as coisas que eu quero e que eu preciso, eu vou estar o tempo todo insegura nessa relação. Porque a qualquer momento, se eu perder essa pessoa, pronto, eu perdi todas as situações positivas da minha vida. Não. Com quem a gente vai estar eternamente na nossa vida, gente? Somos nós mesmos. Então, a gente precisa ter atitudes positivas por nós. Então, veja, lembre, as nossas atitudes têm mensagens subliminares. Se são atitudes construtivas, ou seja, se eu busco investir em mim, né, num processo terapêutico, né, se eu cuido da minha fé, se eu cuido do meu corpo, se eu alimento a minha mente com coisas construtivas, com informações que me façam desenvolver, né? Se eu tenho relações que me acrescentam, né, que são pessoas que me escutam, pessoas que falam e têm atitudes construtivas, tudo isso vai lançando mensagens pra mim de eu sou importante, né? Eu sou capaz, eu experimento a minha potência, eu vou lá. Como é que a gente não experimenta a nossa potência? A gente fica adiando, procrastinando, né? A gente fica fugindo das coisas. E aí eu nunca experimento minha potência, né? Fico sempre fugindo, adiando. Veja, essas atitudes construtivas me ajudam a confiar em mim e a ter mais valor pessoal. Ao mesmo tempo, são as atitudes destrutivas. Então, eu tenho atitudes destrutivas e eu fico retroalimentando, né, as minhas percepções destrutivas sobre mim, né, de que as pessoas não gostam de mim, né, e aí como que eu faço isso? Buscando pessoas destrutivas. Então, eu tô lá numa relação que tá acabando comigo e eu fico só pensando, nossa, como as pessoas são más e como ninguém gosta de mim. Como é que eu tô ativamente participando disso? Ficando, né? Isso é uma atitude, isso é uma ação na minha vida, né? O ficar é uma ação e uma decisão, mesmo que inconsciente. Então, como existe muito processo inconsciente, eu gosto muito de usar a análise do comportamento, né? De como as pessoas se comportam, né? Para que elas mesmas possam refletir sobre como elas se percebem, tá bom? E quais são ali vamos dizer assim, as incoerências que a gente chama, né? Que essa pessoa age. Tá? Então, fiquem atentas aos comportamentos de vocês e vejam o que eles falam. Seja um comportamento ativo, seja uma falta de comportamento também, né? Então, a falta de comportamento, o que ele tá me falando sobre a minha importância, sobre o meu valor, sobre a minha capacidade, né? Cuide do seu tempo e de como você gasta o seu tempo, porque isso é o que constrói a sua vida e define sua vida, tá? Aí, um outro tópico que eu anotei aqui é exatamente essa questão da contradição, né, entre o que eu quero e o que eu faço. Então, não é incomum, né, gente, as pessoas quererem algo. Então, o que eu quero tá lá no caminho de lá. Mas aí, quando você vai olhar o comportamento da pessoa tá levando ela pra lá. O que tá acontecendo? Por que eu quero uma coisa e ajo de outra forma?
né? Aí entra em processos muitas vezes mais profundos, né? Da gente ver que às vezes aquilo ali que ela quer exige ela entrar em contato com algo que ela tem uma repressão, ou exige ela entrar em, desenvolver uma capacidade, né? Que às vezes ela fantasia que ela não tem, né? Faz ela ter que entrar em confrontar situações e circunstâncias que às vezes ela tem medo, né? Então, por exemplo, vou usar esse exemplo porque isso acontece, é uma coisa que as pessoas sempre vêm falar muito comigo, é sobre os relacionamentos. Então, eu quero muito uma relação legal. Aí, eu quero uma relação legal, então tá. Então, as minhas atitudes deveriam... Aqui tá a relação legal, minhas atitudes deveriam me levar pra cá. Aí, o que eu tô fazendo? Eu tô me abandonando, eu tô me rejeitando, me criticando. Ou seja, já tá me levando pro outro lado, né? Porque se eu tenho uma baixa autoestima, como é que eu vou arranjar uma relação legal? Não vou. Mesmo que eu ache um cara legal, eu não vou estar segura pra estar nessa relação legal e vice-versa, né? Então, já tô caminhando pra cá. Aí essa pessoa, por exemplo, teve uma referência de vínculo, de pais, de uma relação abusiva. Onde, por exemplo, o pai e a mãe tinham uma relação abusiva porque a mãe controlava o pai era submisso a ela, ou porque o pai era agressivo com a mãe, né? E ela era submissa, enfim. Então ela tem uma referência destrutiva sobre vínculos, mas ela ainda não olhou pra isso, ela ainda não analisou isso. Então, vão começar a entrar questões e circunstâncias da nossa história de vida, do nosso histórico, que nos afetaram e que muitas vezes a gente nem tem consciência de que nos afetaram. Então, por isso que é legal vocês se perguntarem, eu quero uma coisa e quais são os movimentos que eu tô fazendo? Pra vocês ficarem atentos e se questionarem, veja, se eu quero uma coisa e tô fazendo um movimento oposto, tem alguma coisa nesse meio aí que tá me impedindo de vir pro meu comportamento. É insegurança, é baixa autoestima, é referência destrutiva, é trauma, né? É minha autoimagem que tá disfuncional? O que é? Né? E aí entra muito da nossa responsabilidade em se conhecer, gente, porque ninguém pode fazer isso pela gente. Ninguém. Não adianta, não tem aquela velha história de que chega uma amiga, aí vem falar sobre uma relação que tá péssima, e por mais que você fale, isso não tá bom, aí ela tá sempre encontrando uma justificativa pra manter aquela relação, porque não adianta, ninguém pode tomar uma decisão no lugar do outro. A vida é uma decisão individual, a vida ela é vivida de forma individual, onde a gente se encontra e partilha, mas essa fantasia de que o outro é culpado, de que o outro que vai resolver, de que o outro, isso só deixa a gente à deriva. Né? E o convite de hoje é exatamente a gente sair da deriva e estar consciente. Então, sempre que existe uma incoerência, a gente precisa perceber. Muitas vezes tem muito da proibição. Eu tenho até uma série lá no meu canal que se chama, uma das primeiras séries que eu postei, que eu sempre tô postando série lá no canal, né, do YouTube, que é Medo do Sucesso. E eu falo sobre várias formas, várias atitudes que a gente tem, né, pelo medo do sucesso. Por quê? Porque se eu tenho uma autoimagem, né, diminuída de mim, ou seja, eu sou incapaz, incompetente, não mereço, etc., ou seja, eu tô adoecido, né, eu vivi traumas, eu vivi relações abusivas, eu vivi coisas que me fazem sentir incapaz e menos. Se eu tenho essa autoimagem, gente, logo eu vou ter comportamentos, né, que alimentam isso e vou ter uma proibição de assumir espaços onde não caiba a minha autoimagem, ou seja, ter sucesso, seja sucesso amoroso, seja sucesso social, seja sucesso profissional, seja sucesso pessoal, faria eu sair dessa autoimagem. Então eu tenho que estar disposto a abrir mão dessa autoimagem, questionar, ser o primeiro a questionar e me cuidar, né, para que eu possa então assumir novos espaços na vida, né? Então, se eu quero ter sucesso na vida, eu preciso começar dentro de mim, que eu vou falar um pouquinho aqui sobre comportamentos internos, que também são comportamentos, tá? Então fiquem atentos à incoerência. Primeiro passo é ter consciência das incoerências. Nós somos incoerentes. Quero algo e tô agindo oposto, atenção. Não é para se perseguir, se maltratar, se desqualificar, se diminuir. Não, isso é natural, gente, isso acontece. Né? Isso faz parte da nossa humanidade. A gente tá aqui para crescer, para se desenvolver. Isso faz parte. Percebeu que quer uma coisa e tá agindo de outra forma, se pergunte o que tá aqui no meio. E uma atitude que é uma atitude das mais saudáveis, né, gente, é a gente buscar ajuda. Pra que eu quero inventar a roda? Se já tem lá pra vender a roda, gente. Pra que eu quero construir a roda se tem alguém pra lá que já faz isso pra mim? Ou que quer dizer o quê? Não é porque o psicólogo vai fazer isso por você, mas quer dizer que o psicólogo, ele vai te ajudar, ele tem instrumentos, né, que vai te ajudar nesse processo de consciência, porque afinal não é fácil, né? Não é fácil.
Então, façam isso por você. Não tenha medo de verificar. Esse é o primeiro passo, é tomar consciência. O que está acontecendo aqui nessa incoerência, né? E eu estou sendo incoerente, né? Ou seja, eu estou falando que eu quero uma relação legal e só me apaixonando por cara filha da puta, por mulher abandonadora, por mulher que não tá nem aí pra mim. Tem alguma incoerência? Provavelmente eu tenho uma proibição de amor, né? Eu vivo amor escasso, que é uma outra live que eu já fiz aqui também. Vão lá assistir, né? Então, que incoerência é essa? Essa é a pergunta, tá? Muito importante a gente fazer um olhar sobre as nossas atitudes na vida, tá? E aí entra a questão da gente buscar essa coerência. Então, veja, a busca dessa coerência, gente, só acontece com empatia. Vamos pensar o seguinte, o que fez a gente chegar nessa incoerência? Provavelmente uma baixa autoestima, né, um sentimento de incapacidade, né, um trauma, uma distorção de amor, né, ou seja, alguma coisa que nos intoxica e faz a gente ter um olhar, vamos dizer assim, distorcido sobre as coisas, sobre nós ou sobre o mundo, né, porque eu posso ter um olhar de, eu não posso confiar nas pessoas. Às vezes porque eu tive lá a referência de um pai que não era confiável, de uma mãe que não era confiável, enfim. E aí eu fico com essa sensação de que eu não posso confiar nas pessoas. Então, desde o que eu vejo em mim até o que eu vejo no mundo, passa, né, a partir do meu autoconhecimento. Veja, o que me fez chegar nessa distorção foi exatamente a dor. Então, hoje, o que vai me fazer chegar e olhar para mim e mudar o meu olhar sobre mim e mudar o meu olhar sobre o mundo de uma forma que seja construtiva, não é eu ser de novo maldoso e me maltratar e me perseguir e me desqualificar. O que vai me fazer chegar a isso é o amor, que é exatamente o que faltou, né? Então, é o amor, é a empatia por mim. E as pessoas confundem muito, né? Acha que a autoempatia tem a ver com a gente passar panos quentes no que a gente faz. Não é, não. A autoempatia tem a ver com... É aquela frase que eu já trouxe algumas vezes aqui na live, né? Paradoxalmente, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me aceito, mais eu mudo, né? Então é exatamente isso. A gente acolher uma dificuldade, uma questão nossa, não tem a ver com a gente passar panos quentes e não querer se desenvolver. Tem a ver com a gente tomar consciência daquilo, né? Acolher de que aquilo é um processo difícil pra gente. E quando a gente tem autoconhecimento, a gente entende por que isso é um processo difícil pra gente. Quando que na nossa vida, em que circunstâncias se tornou um processo difícil pra gente. E isso instiga, empatia instiga. Empatia tem a ver com eu mereço, eu mereço, eu quero, eu posso. Então a gente acaba se movimentando e construindo coisas positivas, tá? Então, ao detectar que a gente está disfuncional nas nossas atitudes, ao detectar que as nossas atitudes estão alimentando uma baixa autoestima, que a gente está incoerente, a gente precisa ter um olhar amoroso e empático e não perseguidor desqualificador. Olhar, e isso é um primeiro momento da terapia que é muito comum. Quando a pessoa começa a ter consciência ali do processo destrutivo dela, ela começa a se atacar muito, né? E isso atrapalha o seu processo de mudança, né? Então precisa vir junto com uma autocompreensão, né? Um olhar de acolhimento, de compreensão do porquê que você tem aquela dificuldade, porquê que aquilo ali é um desafio pra você, tá bom? O que seria o fluxo de empoderamento, gente? E esse fluxo é muito legal, a gente pode usar muito na nossa vida, que basicamente é o quê? Enquanto essência humana, nós somos iguais. O que quer dizer essência humana? A gente nasce com várias capacidades, emoções, necessidades iguais, né? Então isso é apenas uma essência, é o que é, né? É o que é. O que nos diferencia? As nossas ações, as nossas atitudes nos diferenciam. Né? Então, o que diferencia cada um de nós que estamos aqui na live é as atitudes que a gente tem na vida. E vamos dizer assim, o que tá no meio dessas atitudes, né, gente? Aí, veja, aqui tá a essência e aqui tá a atitude. O que define essa atitude, tá? Aí entra a parte mais importante, que é a decisão, a responsabilidade. E é isso que eu queria deixar claro pra vocês hoje. Então, veja, quando a gente não tá responsável com a gente simplesmente e age, e age. Isso é a deriva. Isso é a gente estar aleatório e distanciado na vida. Quando a gente tá presente na vida, quando a gente tá consciente, aí quando a gente conquista a nossa coerência, ou seja, eu ajo conforme o que eu quero, o que eu mereço, né? Eu, então, sou, escolho, né? Que é deciso, me responsabilizo e ajo.
Então existe essa pecinha fundamental que vai mudar toda a nossa vida, que é a gente se responsabilizar pelas circunstâncias da nossa vida. Isso é o que vai fazer a gente ter atitudes mais certeiras. Isso é o que vai fazer a gente confiar mais na nossa percepção, porque muitas vezes quando a gente não tem quando a gente não se responsabiliza, a gente até sente que aquilo ali não é legal pra gente, mas a gente fica ainda confuso, bagunçado pelo que os outros falam. Então todo mundo tem uma opinião, né? E eu escuto a opinião de todo mundo, menos a minha própria percepção, né? Por quê? Porque eu tenho dificuldade de me responsabilizar pela minha percepção e agir conforme a minha percepção, a minha necessidade, e não conforme o que os outros falam, pensam, dizem, etc, né? Eu até postei há pouco tempo um vídeo, um pouco tempo não, foi ontem, né? Hoje é terça, foi ontem, falando sobre os perigos. Foi ontem, gente? Não, foi sexta-feira. Sexta-feira eu postei um vídeo sobre os perigos de um conselho. E é exatamente isso que eu falo, né? Sobre como cada um vive as coisas da vida, gente, a partir da sua história de vida. Então, assim, é muito complicado eu falar pra alguém, faça isso, faça aquilo, ou, que besteira você tá se sentindo assim, você deveria estar se sentindo assim, ou você deveria... Veja, a forma que aquela circunstância impacta você e me impacta é diferente, porque eu vivi uma coisa diferente que você, né? Eu tenho crenças, eu tenho uma autoimagem diferente. Então é muito importante, né, a gente ouvir a nós mesmos. Não vai existir ninguém, quando a gente está conectado, quando a gente está agora coerente, saudável, com uma boa autoestima, não vai ter ninguém que possa tomar uma decisão na sua vida melhor do que você mesmo. Não tem ninguém que saiba o que é melhor pra você do que você mesma. Então, por que muitas vezes a gente não quer tomar responsabilidade? Porque aí se der errado, simplesmente aconteceu, né? Mas isso é, na verdade, um tiro no pé. Porque quando a gente não passa por esse processo, por esse momento, quando a gente simplesmente dá esse salto e não passa pelo processo de responsabilidade, decisão, escolha, né? A gente fica aleatório na vida, à mercê de qualquer coisa e vítima de nós mesmos, né? Que é o mais triste, é a gente ficar vítima de nós mesmos, tá bom? Então, esse é o processo. E aí, assim, antes de acabar, eu queria falar um pouquinho sobre os comportamentos internos. Porque quando a gente fala de comportamento, a gente só pensa nas atitudes externas, né? Então, o que a gente faz, como a gente se movimenta na vida. Mas existe, gente, os comportamentos internos são os nossos pensamentos. Então, sim, os pensamentos são comportamentos. Por quê? Porque eles têm um efeito na nossa vida. O que a gente pensa tem um efeito na nossa vida. Entende? Então, façam esse exercício, percebam quais são os pensamentos que mais ficam na sua mente durante o dia. Né? São pensamentos negativos, catastróficos, né? Negativos, persecutórios com você, desqualificativos com você, de insegurança, né? E, de novo, né? Comportamento define autoimagem, autoimagem define comportamento. Ou eu tenho pensamentos resolutivos, né, construtivos, ou seja, onde eu posso até reconhecer minha dificuldade, onde eu posso até reconhecer a minha dor, mas eu consigo me sentir seguro comigo mesmo, de que eu vou ser capaz de resolver aquilo, de que eu posso buscar uma atitude nova. Então, pensamento também é uma atitude e também fala sobre a nossa autoimagem. Então, fique atento, né, porque os nossos comportamentos internos também são, né, gente, responsabilidade nossa. Né? Então, o que a gente pensa de nós e da vida hoje é responsabilidade nossa. É uma consequência de dores, traumas, aprendizados e circunstâncias negativas? Pode ser, né? Mas hoje, enquanto adultos, você que é o responsável. Então, coloca essa criança no colo, essa criança ferida no colo, que ficou lá no seu passado, que sofreu, que foi desqualificada, que foi abusada, que foi abandonada. Coloca ela no colo e hoje seja o responsável por ela. O responsável por falar pra ela coisas positivas, construtivas, né? Quando eu falo, eu dou essa existência externa à nossa criança, mas a nossa criança, ela é interior. Eu gosto muito de trazer essa imagem da criança na nossa frente, porque isso ajuda, né? Será que a gente falaria o que para nossa criança? Você é péssima, horrível? A gente falaria isso para uma criança? Você é péssima, horrível, burra? Ou a gente falaria, tá tudo bem, conta comigo, é assim mesmo, errar faz parte, eu acredito em você, eu confio em você. Entende? Então, a gente precisa hoje se responsabilizar pelas nossas feridas, senão a gente vai ficar eternamente refém delas. Então, a gente precisa se responsabilizar pelas nossas feridas e ter atitudes
né, mais saudáveis com a gente, inclusive atitudes internas, tá, gente? Então o convite de hoje é vocês, nessa semana, refletirem, avaliarem, acolherem empaticamente, amorosamente as atitudes de vocês, seja as atitudes externas, seja as atitudes internas, para que vocês possam, essa é mais uma forma, né, gente? Não é a única coisa na vida, né? A única forma na vida, mas essa é mais uma forma pra gente entrar num processo e num compromisso, né, de autoconsciência, tá bom? De autoconsciência. Isso ajuda, além da gente se alimentar de informações, né, de investimento, de autoinvestimentos saudáveis também, tá bom? E aí, pra fechar, né, falando um pouquinho sobre pensamentos, antes de eu ler um pouquinho os comentários de vocês, eu escolhi uma frase que fala: não importa onde seu corpo vive, seus pensamentos é que sempre serão sua casa. Isso é muito importante, tá, gente? Porque assim, não é só uma questão de circunstância, né? Muitas pessoas têm, vamos dizer assim, tudo que socialmente é dito que a gente precisaria ter para ser feliz, né? Então tem muita gente que são vistas bonitas socialmente, né? Muitas pessoas que têm a casa, o carro, o dinheiro, o sucesso, né, financeiro, que socialmente é dito que é necessário para ser feliz, que tem uma família, que tem, e ainda assim, né, tem pensamentos negativos sobre si, sobre a vida, e não são felizes. Então não adianta, né, não vai mudar o fato da gente viver numa circunstância ou em outra, né, se a gente não estiver conectado com a gente mesmo. É claro que, e eu não tô falando que ter dinheiro nem nada disso, gente, é ruim, ou isso não ajudaria a gente a estar melhor na vida, porque uma pessoa que passa fome, uma pessoa que tem dificuldade financeira, que vive no aperto, é óbvio que isso é uma questão que impacta ela. Mas eu estou falando que não adianta se a gente não tá conectado com a gente mesmo, não adianta a gente ter conquistas externas se a gente não conquista a nós mesmos, tá? A frase me pediram pra repetir, né? A frase fala: não importa onde seu corpo vive, seus pensamentos é que sempre serão sua casa. Né? Então, a gente precisa investir nos nossos comportamentos internos e externos para que a gente desenvolva uma melhor autoimagem e um valor mais construtivo e sermos responsáveis, né, pelas nossas atitudes. Entender que as coisas dependem das nossas ações, sim, e buscar estar coerente entre o que eu quero e o que eu faço. Isso é a saúde emocional. Realmente não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, mas a consciência, né, a gente topar a consciência e a reflexão sobre isso é o primeiro passo, tá? E ter as próximas atitudes necessárias, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da live. A gente passa tão rápido, muito rápido. Olha, já passaram 45 minutos, é muita coisa, né? Eu fiquei até com dúvida se eu pensei, gente, será que hoje, né, eu tenho muita coisa pra falar, mas eu falo demais, sempre tem muita coisa pra falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Como todas as lives, tá? Vai estar lá, salvo no meu YouTube. Gente, quem ainda não conhece meu YouTube, meu canal do YouTube, vai lá me ajudar. É uma rede social mais difícil de crescer, né? Eu vejo que tem muita gente que assiste e não se inscreve. Então se inscreva no canal. A descrição do canal tá aqui na bio do Instagram. Então, quando você entra no meu Instagram, tem um link azulzinho bem ali. E aí você pode apertar que você vai cair direto no meu canal do YouTube. Se inscreve lá que tem muitos vídeos que são exclusivos, estão só lá. E tem uma playlist só com as lives, tá? Onde eu coloquei só as lives. Me ajudem também a divulgar, gente. Toda terça e quinta, 7h30 eu tô aqui, tá? Me ajuda a divulgar, assista com namorada, com namorado, com família, com filho. Enfim, com marido, né? Indique para os familiares, para os amigos, para todo mundo, tá? Que também ajuda bastante aqui no projeto das lives. Aí o Vinícius colocou: porém venho tendo essa percepção que cada um de nós tem uma realidade e uma forma de lidar com as situações diversas. E já venho notando os resultados positivos na minha vida, porém não é nada fácil. É verdade, Vinícius. E encontrar a sua individualidade é o primeiro passo para que você saiba o que fazer a partir da sua individualidade, né? Sem ficar tentando se encaixar e se comparar na vida do outro, tá? Estava sincericando sobre isso como amiga. Ana. Meus pensamentos são só de destruição, dúvida e insegurança. Pois é, Renata. Então, assim, se você percebe que essas atitudes internas e externas falam isso sobre você,
busque suporte, apoio, veja como tá hoje sua rede de apoio, né? Que quer dizer o quê? Seus vínculos de uma forma geral, né? Para que você possa também ter suporte, porque realmente às vezes não é fácil. Mas experimenta devagarzinho, né? Eu falo assim, gente, existem algumas coisas que precisam acontecer de forma mecânica. Então, às vezes as pessoas falam assim, dentro da terapia, Adri, mas eu vou fazer isso, eu não acho, assim, eu não me acho isso ainda, ou eu não me sinto assim ainda. Eu falo, às vezes a gente precisa ter a atitude, mesmo sendo ainda mecânico, porque tem a ver com a gente experimentar uma nova forma de estar. Né? Então, mesmo que seja mecânico ainda, busque uma atitude construtiva, busque exercitar. Às vezes eu falo para os clientes assim, escreve frases nutritivas, positivas sobre você, leia todo dia quando acordar, né? Exercite essas novas atitudes, esses novos pensamentos, porque no fim das contas, esse processo adaptativo deixa a gente viciado numa forma de estar na vida e numa forma de pensar sobre a vida, tá? E sobre nós, né? Como posso mudar os meus pensamentos? Rick, a mudança dos pensamentos é uma coisa, inclusive, mais profunda. Você pode estar tanto exercitando, mas assim, a forma mais profunda de a gente transformar é o autoconhecimento, né? É passar pelo processo realmente do autoconhecimento. Pessimismo é um tipo de autodefesa? Olha, eu colocaria que o pessimismo pode ser sim uma forma de autodefesa. Então, por exemplo, pra que eu vou fazer aquilo se vai dar errado? E isso ser um mecanismo de defesa no sentido de eu não me movimentar, né, naquilo que eu tenho medo de movimentar, naquilo que eu acredito enquanto autoimagem de que eu não sou capaz, né? Ele é um mecanismo de defesa e também uma neurose, né? Uma definição. Neurose é uma definição sobre quem eu sou e como a vida funciona pra mim, tá? Então, aí eu sempre tenho uma tendência de repetir um mesmo padrão, né? E isso é uma forma de eu me vitimizar diante das circunstâncias. Bom, gente, eu vou ler só mais um. Vinícius, eu vou ler de outra pessoa, como eu já li o seu, pra gente fechar, não ficar muito longa. Simone, meu marido sempre me deixa pra baixo, nunca pede desculpa. Veja, Simone, e aí isso é uma coisa muito importante de você refletir, né? Assim, como que acontece, porque assim, gente, ninguém é perfeito e tudo bem, mas a gente tem que ter abertura pra desenvolver. Porque assim, errar não é a questão, é o que a gente faz com o erro. Então, o fato da gente ter abertura, né, de poder refletir sobre as circunstâncias, de ser impactado pelo outro, ou seja, quando o outro me fala sobre uma coisa que eu faço que o machuca, eu poder ser impactado no sentido de reflexão, no sentido de me responsabilizar e me desenvolver a partir disso, essa é a questão, é isso que é saudável, isso que é a saúde, né? Então, precisa avaliar se ele tem abertura para refletir sobre isso ou não, né? Porque afinal você não tem como controlá-lo, e sim como escolher a você, né? Se responsabilizar por você, né? E seria o passo de você realmente conversar com ele sobre o quanto isso é importante para você e o quanto você não tá disposta a topar, né? Ser desqualificada e colocada para baixo. E aí ver como que isso, qual circunstância isso poderia gerar, né? Se vocês conseguiriam superar isso ou não, né? E fazer uma avaliação se vale a pena ou não estar nessa relação. Tá bem, gente. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, muito obrigada pela companhia, tá? Eu ganho muito também fazer as lives, sempre sim, recebendo o carinho de vocês, tá bom? A gente se vê quinta-feira. Nessa quinta-feira, a gente vai estar falando sobre o terceiro processo adaptativo, né? Eu lembro que eu fiz uma live falando sobre os 3 e aí muitas pessoas me pediu para falar sobre um de cada vez, né? Então a gente já falou sobre o processo adaptativo do salvador, o processo adaptativo da vítima e essa quinta a gente vai falar sobre o processo adaptativo do perseguidor, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, ótima semana e até quinta-feira.